você não quer transformar o seu dia a dia na cozinha uma experiência estressante e desestimulante, fique comigo até o fim desse vídeo. Eu sou Jaqueline Silva, arquiteta, e eu vou te mostrar os 8 erros mais comuns para você evitar aí na reforma da sua cozinha. O primeiro erro é dimensões do sócolo errada. E o que é o sócolo? É aquela base que fica ali abaixo da marcenaria com o objetivo de elevar ela para ela não ficar em contato com o piso, né? Portanto, com a umidade, e também para dar o suporte para a marcenaria, porque a gente sabe que muita coisa pesada a gente coloca ali na marcenaria e ela acaba cedendo. Então essa base ela tem o objetivo de aumentar a vida útil da marcenaria. E quais que são as dimensões para esse sócolo? Eu costumo trabalhar entre 10 e 15 centímetros e essa altura ela vai seguir ali a altura do rodapé da casa, porque de repente em algum momento eles vão se encontrar, e se eles se encontrarem, fica ali tudo alinhadinho. Então eu gosto de trabalhar com o pé direito até 2,60 eu trabalho com 10 centímetros, e a partir de 2,60 eu já trabalho 15 centímetros no rodapé, e essa altura ela se repete no sócolo. Agora, falando de profundidade, qual que é a profundidade ideal? 10 centímetros, nem mais nem menos, que é aquela profundidade adequada para você encaixar o pé e ficar confortável executando ali a sua atividade, tanto na bancada seca como na bancada molhada. O segundo erro muito comum é a altura da bancada. E claro, isso vai te render dores nos braços ou dores na coluna se ela for muito baixa ou muito alta. Então eu costumo trabalhar entre 90 e 93 centímetros. Então, se quem usa mais ali a cozinha é mais alto, né, tem ali 1,80 para cima, a gente trabalha com 93 centímetros, e abaixo disso 90 centímetros, considerando a altura da área seca até o piso. O terceiro erro muito comum que eu vejo por aí é a altura errada do forno e do micro-ondas. Isso principalmente se a gente está falando de torre quente, que é quando a gente coloca o micro-ondas em cima e o forno embaixo, ou pode ser forno duplo. Então, qual que é a altura? A gente vai ter que observar o forno ou micro-ondas, aquele que está na parte de cima. Se ele tiver uma porta de giro normal, a gente vai trabalhar com uma altura de 1,50 m do eixo até o piso. Se for um forno ou micro-ondas com porta báscula invertida, aí a gente vai ter que trabalhar com uma altura menor, 1,20 m do eixo até o piso. Isso porque a porta ela se projeta e, claro, fica mais difícil você ter acesso, né, para tirar o que tiver ali dentro do forno ou do micro-ondas. Então, para evitar desconfortos e acidentes, essa altura é reduzida para 1,20 m. Quarto erro que acontece muito nas cozinhas é a ausência ou a quantidade mínima de tomadas e tomadas nas posições erradas. E aí, a minha orientação é que você posicione as tomadas lá na sua bancada da pia, próximo à bancada seca, aquela parte alta, que é onde provavelmente você vai estar utilizando os seus eletroportáteis. E falando de bancada de apoio, que aí ela pode ser em península, em ilha, não esqueça de colocar uma torre de tomada, que vai ser muito útil, principalmente porque você vai poder utilizar aquela bancada na sua totalidade, ou seja, você vai poder levar os eletroportáteis para lá também para poder utilizar. E não se esqueça das tomadas 20 ampere, que aí hoje no mercado existe um modelo que é flex, você consegue colocar os aparelhos com 10 ampere e com 20 ampere, né? A gente está utilizando muito air fryer hoje, tem muitos eletroportáteis que são 20 ampere, né? Que tem a bitola da tomada mais gordinha, então você consegue utilizar as tomadas 20 ampere flex, tanto para 10 como para 20 ampere. O quinto erro é aquele móvel que fica acima da sua bancada, muito alto ou com uma profundidade muito grande. E aí a gente está falando de uma altura em relação à sua bancada entre 60 e 65, que é uma altura confortável para você acessar e pegar, principalmente se tiver basculante na parte superior. Então, entre 60 e 65 centímetros de altura, considerando a sua bancada, né, a parte mais alta que é a bancada seca. E falando de profundidade, entre 35 e 37 centímetros, isso para você não ficar batendo a cabeça no móvel, né? Então, entre 35 e 37 centímetros. Tá gostando desse conteúdo? Então não se esquece de curtir, compartilhar, envie para aquele seu amigo, amiga que está reformando, está precisando aí de dicas do que não fazer aí na reforma da cozinha. O sexto erro que você pode evitar aí na reforma da sua cozinha é com relação à localização dos pontos de alimentação dos elétricos que são embutidos, como micro-ondas, forno, e também daqueles que são pesados, como máquina de lavar louças. Posicionar pontos de água fria, esgoto, água quente, pontos de alimentação elétrica, gás, sempre fora da projeção desses elétrons.
porque em uma emergência você vai ter fácil acesso a esses pontos. Então eu sempre coloco ali na lateral, fora da projeção, porque aí a gente não precisa desencaixar, a gente não precisa perder tempo puxando esse elétrico pesado. Então eu sempre coloco ali no fundo da marcenaria, na lateral de fácil acesso. Eu consigo abrir ali uma portinha, facilmente ter acesso para encaixar novamente a mangueira de esgoto ou desligar a alimentação de gás, elétrica, enfim. Então sempre fora da projeção dos eletros. O sétimo erro muito comum de acontecer é não ler as instruções do eletro e entender as características ali do seu imóvel para compatibilizar ali as expectativas e a realidade. Você compra, por exemplo, uma coifa para ser utilizada no sistema exaustor, você paga mais por isso e aí na hora de instalar descobre que não pode furar a parede para fazer a saída de exaustão e nem adaptar isso na esquadria. Aí você investiu mais para ter uma coifa para utilizar ela como um depurador, quando você poderia ter gastado menos comprando um depurador. E aí, se o seu interesse não era de fato pelo modelo estético da coifa e você não se importa de pagar mais pelo modelo, utilizando ele somente como depurador, não tem problema nenhum. Mas a maior parte das situações que acontecem, há uma frustração, porque você não consegue utilizar a coifa como exaustor. Ela vai funcionar só no formato depurador em razão das características do seu prédio, da sua construção. Está em alta o cooktop de indução e muita gente desconhece os pré-requisitos específicos desse elétrico, que é bem diferente de um cooktop normal. Ou seja, ele vai precisar de cabos com bitolas específicas, um disjuntor separado para ele lá no quadro geral, ou seja, se o seu quadro geral ele não tem folga de carga, ele não tem folga para mais um disjuntor específico para esse cooktop, aí você já tem um problema. E não pode esquecer que em ausência de energia pela concessionária local, a não ser que você seja fabricante da sua própria energia, você não vai ter um cooktop. Então eu sempre alerto, principalmente aquelas famílias que têm criança pequena, que na ausência de energia você vai ficar sem o seu cooktop de indução. O forno que você vai comprar aí também provavelmente é 220. Se não chega a 220 aí na sua casa, você vai ter que se organizar com a compra de um transformador pequenininho. Então, é uma questão que você precisa se antecipar e se organizar. A gente não pode esquecer também das geladeiras de 2 portas, que é uma febre. Todo mundo precisa de mais espaço, mas precisa verificar se aí no seu prédio tem elevador, se essa geladeira ela cabe dentro do elevador de serviço. Na ausência desse elevador de serviço, principalmente falando de imóvel mais antigo, de prédios mais antigos, se dá para subir pela escada, se dá angulação para virar, se ela consegue passar pelas portas do seu apartamento, da sua casa, ou seja, você precisa se organizar, se preparar e ver todas essas características aí do seu imóvel antes de adquirir o seu eletro. O 8º e último erro que você pode evitar aí na sua cozinha é uma iluminação deficiente. Isso atrapalha muito, estressa e, claro, deixa a visibilidade comprometida. Então aposte em placas de LED, em trilhos também com spots, e aí você pode direcionar o spot para um lado, para o outro, sempre invertendo para a iluminação ficar mais homogênea. Você pode utilizar uma temperatura de K em 3.000, 4.000 K, que é uma temperatura gostosa ali para o seu ambiente, que não vai atrapalhar a utilização da cozinha. E não esquecer também daquela área que fica abaixo ali da marcenaria superior, que sempre fica com a iluminação comprometida. Isso porque a marcenaria de cima ela faz sombra e você também, na hora que está na frente da bancada, também faz sombra. Então aposte naqueles mini spots que ficam embutidos na marcenaria, você pode apostar também na fita LED que vai iluminar de forma linear toda a sua marcenaria superior, facilitando a visibilidade. E lembrando que quanto mais escura for a sua cozinha, você estiver utilizando aí MDFs escuros, bancadas escuras, essa iluminação ela vai precisar ser compensada, ou seja, você vai precisar de mais iluminação para essa cozinha ficar realmente mais iluminada. E é isso, o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero que tenha te ajudado a não cometer estes 8 erros muito comuns. E eu quero convidar você que não se inscreveu a se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho. Todas as quartas-feiras às 19h30 a gente está por aqui trazendo conteúdo novo e eu vejo vocês no próximo vídeo.